Olá, alunos do 9º ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus, com saudades de vocês, com saudades das nossas aulas. Mas se Deus quiser, em breve, nós estaremos juntos novamente. Nesta videoaula, nós faremos as correções de algumas atividades. Então, nós vamos fazer a correção das atividades da página 54 e 73. A atividade da página 54 se refere ao capítulo que fala sobre a Primeira República, que fala sobre os movimentos que aconteceram, os movimentos de resistência. Então, tem uma questão que a gente precisa fazer a correção. Esse tema foi um tema que nós trabalhamos em sala de aula, nas nossas aulas presenciais, e ficou essa atividade para a gente fazer a correção, que é a questão número 8. Tá? Já em referência à atividade da página 73, ela já se refere a um capítulo que nós não trabalhamos nas aulas presenciais, que é o capítulo da Era Vargas. É um capítulo que eu pedi para vocês fazerem leituras, atividades, assistir alguns vídeos, né? Mas também eu preparei uma videoaula que vai resumir esse assunto, né, onde eu vou pontuar aquilo que é mais importante sobre esse tema. Mas hoje nós vamos nos preocupar com as correções, tá? Então vamos começar pela da página 54, questão número 8. Acompanhe aí comigo. Leia a seguir um trecho da notícia publicada no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1904. Cheio de apreensões e receios, despontou o dia de ontem. Muito cedo tiveram início os tumultos e as depredações. Começaram como na véspera. Apedrejamentos aos combustores restantes da iluminação pública. Hostilização a qualquer facção da força policial. E ataques aos bondes, que eram virados, quebrados e incendiados. Pela rua Senhor dos Passos, às 7 horas, numeroso grupo de mais de 500 pessoas desceu em direção à Praça da República, prorrompendo em gritos hostis à polícia e à vacina obrigatória, e assaltando os bondes, que nessa ocasião ainda chegavam àquele ponto. Foi grande o tiroteio que se travou, caindo logo ao chão, feridas e ensanguentadas diversas pessoas. Então esse trecho é o trecho de uma notícia, né? Publicada no Jornal do Comércio. Vamos ver então quais são as questões que nós devemos responder a respeito desse trecho de notícia. Letra A. A notícia do Jornal do Comércio faz referência a que movimento popular? A revolta da vacina. Então, esse é o movimento popular do qual a notícia se refere. A revolta da vacina teve como palco o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil nesse período. Então, vamos à próxima questão. Letra B. A notícia nos permite conhecer um meio de transporte e o tipo de iluminação existentes na época? Sim, nos permite sim. E você tem que justificar. Então, a notícia nos fala do bonde, que era usado no transporte público nesse período. E nos fala também do tipo de iluminação. Fala que a iluminação era feita por lampiões a gás. Ok. Letra C. Por que razão ocorreu essa revolta? Então, a revolta da vacina, apesar dela receber esse nome, a obrigatoriedade da vacina não foi a única motivação para que essa revolta acontecesse, foi uma delas. Então, havia essa questão, sim, da vacina obrigatória, e essa questão de haver um projeto de lei que tornava a vacinação obrigatória dividiu a sociedade carioca nesse período. Então, havia um grupo que defendia, que tinha argumentos a favor da obrigatoriedade e um grupo que defendia a não obrigatoriedade, que tinha argumentos para convencer as pessoas a não aceitarem que a vacina fosse obrigatória. Então, defendiam que a vacinação fosse opcional, que tomasse a vacina quem assim desejasse. Então, a obrigatoriedade da vacina foi uma das razões para que essa revolta acontecesse.
Uma outra razão foi o desejo de modernizar e higienizar o Rio de Janeiro, que nessa época era a capital do Brasil. Então, o presidente da República na época, que se chamava Rodrigues Alves, entregou esse papel para o prefeito do Rio de Janeiro, que se chamava Pereira Passos. Então, ele pediu ao prefeito do Rio de Janeiro, que era também a capital do Brasil, pediu a ele que modernizasse a capital brasileira, inspirado no modelo de modernização de Paris. Então, o prefeito Pereira Passos colocou esse projeto em ação e várias pessoas humildes que moravam no centro do Rio de Janeiro foram expulsas, né, das suas casas, foram desabrigadas para que construções mais modernas fossem construídas aí. Então, foram cerca de 14 mil pessoas desabrigadas. Então, foram vários quarteirões da capital do Rio de Janeiro demolidos nesse período. E a terceira motivação se refere ao custo de vida. Na capital brasileira, o custo de vida era muito elevado. Então, essas três razões juntas são as razões que explicam esse movimento, essa revolta ter acontecido. Então, a resposta seria em razão da obrigatoriedade da vacina, das demolições no centro da cidade e do custo de vida elevado. Olá, nono ano, tudo bem? Venho, através dessa videoaula, fazer a correção de mais algumas atividades das páginas 73 e 74. É uma continuação das atividades que foram corrigidas na videoaula anterior. Também se refere à Era Vargas. Então, vamos fazer as correções dessas atividades. São as questões de número 4, 5 e 6. Acompanhem comigo. Atividade número 4. Pede para identificarmos a afirmativa incorreta e depois justificarmos por que ela é incorreta, o que está incorreto nessa afirmativa. É sobre o plano Cohen. Sobre o plano Cohen, é correto afirmar. Letra A. O plano Cohen era um plano falso, segundo o qual os comunistas iriam provocar greves, incêndios e assassinar o presidente. Essa alternativa ela está correta. Era um plano de fato falso. Esse plano foi espalhado pelo Brasil afora, dizendo que os comunistas tinham esse desejo, essa estratégia aí. Então, a letra A está correta. Letra B. A descoberta do plano Cohen serviu de pretexto para o golpe de 1937, que originou o Estado Novo. Também está correta. O plano Cohen ele foi feito justamente para isso, para poder servir como justificativa para a instauração da ditadura no Brasil. A ditadura de Getúlio Vargas tinha esse nome, Estado Novo. Letra C. O Estado Novo foi uma ditadura implantada por Vargas entre 1937 e 1945. Correto. Acabei de comentar isso aí também. Então, sobrou a letra D, né? Então, só pode ser a letra D incorreta. Então, vamos ler e ver o que está incorreto. Tratava-se de documento que acusava os comunistas de tramar uma revolução no Brasil. Até aí está certinho. Realmente, era um documento que acusava os comunistas disso, de tramar uma revolução no Brasil. O erro está na frase seguinte. Forjada pelas lideranças comunistas, foi utilizado por Luiz Carlos Prestes para conquistar o poder. Não. Foi forjado pelas lideranças integralistas. E quem se utilizou desse plano, desse documento, não foi Luiz Carlos Prestes, foi Getúlio Vargas. Para quê? Para conquistar o poder? Para instaurar a ditadura, para instaurar o Estado Novo. Então, a afirmativa incorreta é a letra D e a justificativa é esta. Questão número 5 é uma questão do Enem. Ela também é uma questão de múltipla escolha. Vamos analisar o textinho que tem aí. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda
procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não sei se a pronúncia é essa, queridos alunos, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que visava. Visava o quê? Vamos ver. A letra A diz pra gente que visava conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Já está correto. A intenção da propaganda política, nesse momento, era o apoio popular, conquistar o apoio do povo. Getúlio utilizava de uma política que é nomeada como populismo, onde ele busca se aproximar, buscar uma ligação com a população. Então, o desejo aí da propaganda política era visar, sim, conquistar o apoio popular para que esse novo governo, que foi instituído através de um golpe, se tornasse um governo legítimo. Mas mesmo assim, vamos ler as outras opções. Letra B, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas? Não era isso, né? Se desejava que o povo apoiasse o governo, mas não que esse povo participasse ativamente das decisões políticas. Letra C, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil? Não, né? Na verdade, o desejo de informações... As informações que eram dadas ao povo eram as informações que o governo desejava que o povo soubesse, né? Não havia um grande desejo que o povo fosse muito informado. Estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil? Não. Isso não é algo só da ditadura de Getúlio Vargas. Isso é comum às ditaduras, onde os meios de comunicação eles sofrem uma censura muito grande, né? E letra E, alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo? Não, parece muito o que eu comentei aí na letra C, né, dessa oferta de informações. Não se queria que o povo tivesse mais entendimento político, não. Se queria, na verdade, passar para o povo uma imagem, né, de um governo que se preocupava com o povo, para que o povo apoiasse esse governo e esse apoio popular transformaria esse governo num governo legítimo. Então não havia esse desejo que a população entendesse as reais intenções do novo governo, não. Então a resposta correta é a letra A. E por último a questão número 6, que tem um gráfico para a gente poder observar e fazer a análise dele. Esse gráfico aí tem como título taxas anuais de crescimento. O que a gente pode concluir fazendo a leitura desse gráfico? A gente pode concluir observando o gráfico que entre 1933 é a segunda corzinha aí da legenda, e 1939 fica claro pra gente o crescimento enorme do setor industrial. E aí o crescimento do setor industrial vai superando o setor agrícola. Então, entre 1920 e 1929, a gente observa que a produção agrícola era maior que a produção industrial. Já entre 1933 e 1939, a gente nota que houve uma inversão. Uma inversão, mas o setor industrial teve um crescimento muito maior, né? Então, a diferença entre agricultura e indústria foi gigantesca. Além disso, o que mais a gente pode concluir? A gente pode concluir também que durante a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra ela aconteceu de 1939 até 1945. Então, nesse gráfico aí, representado pela cor verde, o crescimento industrial sofreu uma queda considerável, porém, continuou sendo mais alto que o da agricultura. Então, a gente vai notar que diminui, né? Mas, mesmo diminuindo durante esse período, continua sendo maior do que o crescimento da agricultura. Vamos então para a letra B. Que fatores ajudam a explicar o fenômeno mostrado no gráfico? São alguns fatores. A gente tem fatores externos e tem fatores internos.
Então vamos aos externos primeiro. O que acontecia fora do Brasil que contribuiu para o que a gente viu no gráfico aí, esse crescimento tão grande da indústria quando a gente compara a agricultura? O primeiro fator externo foi a Grande Depressão, que aconteceu nos Estados Unidos e afeta vários países do mundo. A Grande Depressão aconteceu aí entre 1929 e 1933, então a primeira razão externa. Outra razão externa é a própria Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial estimulou o Brasil a produzir coisas que antes ele comprava de outros países. Então seria uma razão para o aumento da área industrial aqui. E em relação aos fatores internos, ao que acontecia dentro do Brasil, um ponto importante são as medidas industrialistas do governo Vargas. Getúlio Vargas teve várias ações importantes na área industrial, como, por exemplo, uma política alfandegária protecionista. Então, os produtos importados para entrar no Brasil tinham uma taxa alta. Os impostos foram aumentados para proteger os produtos nacionais, para que houvesse uma preferência em consumir os produtos fabricados dentro do Brasil. A abolição dos impostos interestaduais, unificando o mercado nacional. Então, os impostos entre os estados, de um estado para o outro, haviam diferença. E aí a ação de Getúlio Vargas foi criar um mercado unificado, né? Impostos unificados. Facilitação de financiamento para aquisição de matérias-primas e máquinas para as indústrias. Então, o governo contribuía, facilitava o financiamento para que os donos de indústrias comprassem matérias-primas e máquinas, investissem ainda mais nas suas indústrias. E a fixação do salário mínimo em 1940. Essa fixação de um salário mínimo diminuiu os conflitos que haviam entre capital e trabalho. Era um direito trabalhista, a luta por esse direito trabalhista já vinha ocorrendo há um bom tempo. Então, isso acaba acontecendo aí em 1940, quando o Brasil passa a ter um salário mínimo, ou seja, os patrões não poderiam pagar menos do que aquele valor que foi estipulado. Então, nono ano, essa foi a correção, né, das atividades das páginas 73, 74, 4, 5 e 6. Ok? Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail. Muito obrigada, um abraço e até a próxima videoaula.